Bom, esta manhã me deparei aqui com uma notícia muito perspicaz, muito interessante, né? É, E aí me fez lembrar de uma pergunta que é sempre feita aqui entre os brasileiros, né? Que é quem manda no Brasil? Quem manda no Brasil? É uma pergunta pertinente, né? Quem manda no Brasil são as famílias tradicionais brasileiras, diz a manchete aqui, a headline, os verdadeiros donos do Brasil. Quem manda no Brasil não é o presidente, é uma afirmação. Outro aqui, o segredo do poder. Historiador revela quem realmente manda no Brasil. E aí vai, né? Quem manda no Brasil não é o fuzil, quem manda no Brasil. Tem várias aqui. Quem realmente manda no Brasil? Farsa globalista. Quem manda no Brasil hoje é a Faria Lima, a famosa Faria Lima, né? Famosa e novíssima Faria Lima, né? Porque a Faria Lima hoje concentra o poder econômico do Brasil e financeiro, que antes ficava ali, né, transitando do centro, onde ficava a Bolsa de Valores, centro de São Paulo, próximo ao Banco do Estado de São Paulo, e a também famosa Avenida Paulista, que hoje é mais para protestos, né, e shows de cantores anônimos que fazem lá as suas apresentações para faturar, mas a Faria Lima, não é? Esse poder migrou, esse poder financeiro migrou para a Faria Lima. Inclusive a Bolsa de Valores hoje está lá, tá certo? É uma novíssima, nossa Wall Street Brasil, a Wall Street brasileira, legal? Então essa pergunta é pertinente. E agora, claro, na Copa a gente sabe que quem manda é o senhor Carlo Ancelotti Cavalieri, Durigiolo, Itália, né? Sempre elegantíssimo, né? A alfaiataria italiana tradicionalíssima, de pessoas que se vestem muito bem, elegantérrimos, né? Ok, mas a questão é essa, né? A notícia que apareceu hoje de manhã é muito pertinente, que é essa daqui. Vamos dar uma olhada. 7h46, estamos de volta e com plantão aqui no SBT. Temos atualização no caso, então, da ex-deputada Carla Zambelli, que está na Itália. Nós estamos trazendo toda a apuração em relação a esse tema, porque a Justiça da Itália publicou a decisão sobre a absolvição de Zambelli e diz que Alexandre de Moraes foi vítima e juiz no caso. É o que diz o documento que foi divulgado e claro que nós estamos lendo todos os detalhes desse documento. A gente vai conversar direto com a Vitória Bel, nossa analista de política em Brasília, que ela também está debruçada nesse documento e compreendendo todo esse posicionamento, né, ô Vitória? O que diz, então, a Suprema Corte, podemos dizer assim, da Itália em relação à ex-deputada Carla Zambelli, que teve um pedido de extradição negado em maio e a justificativa disso? Pois é, Luara, o nosso repórter José Matheus Santos conseguiu esse documento que veio, portanto, da Suprema Corte italiana, mostrando o porquê que a extradição de Carla Zambelli foi negada. E o documento está em italiano, então a gente ainda está lendo de forma um pouco devagar, mas o documento basicamente justifica por que a extradição, a decisão de anular a extradição foi tomada. A Corte italiana, por exemplo, fala que o bem como foi insuficiente a fundamentação ao acúmulo de funções de vítima, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância e juiz de execução na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, integrante da Suprema Corte Brasileira, em violação ao princípio da imparcialidade e independência do juiz. Vamos lembrar que Carla Zambelli foi para a Itália depois que o ministro... Então aqui você tem que ver que é a Suprema Corte italiana reprimindo
a Suprema Corte Brasileira. Vamos em frente. O Alexandre de Moraes justamente a condenou a 10 anos de prisão em regime fechado por contratar o hacker Walter Delgatti para invadir o sistema do judiciário e também incluir documentos falsos. Carla Zambelli foi condenada, mas antes que ela pudesse ser presa, ela foi para a Itália. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes, depois disso, juntamente com a Polícia Federal, começaram a pedir para o governo italiano a extradição da deputada. Zambelli chegou a ser presa, inclusive, na Itália, ficou alguns meses em uma prisão italiana, mas o que acontece, ela conseguiu ser solta agora, recentemente, quando justamente a justiça italiana considerou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, portanto, era inválida e negou esse pedido de extradição. Hoje a gente tem, portanto, o detalhamento dessa decisão da justiça italiana, que está apontando o ministro Alexandre de Moraes como sendo parcial. Bom, e nesse quesito, ou melhor, temos aqui uma observação interessante, porque há um ano atrás, Zambelli dizia que, como cidadã italiana, sou intocável na Itália, tá certo? Então, parece que, se confirmando a notícia acima, que a justiça italiana absorve Zambelli e diz que Moraes foi parcial, na verdade, né? Foi parcial, a transforma em profetisa. E profetiza das que acertam, né? Ela falou e está se concretizando aqui, segundo as matérias, né? É isso aí, vamos observando, mas tem mais. Tem uma outra matéria aqui, muito interessante também, que a gente pode estar analisando, que pode ficar pior ainda a situação do Brasil, né? A situação da Suprema Corte Brasileira, aqui, pelo que está sendo colocado nessa matéria aqui também. Vamos olhar. Léo, eu quero te ouvir. Hoje mais cedo eu te cutuquei, até porque lendo a análise que você envia aos seus clientes, você listou aí uma série desses impactos. Passa por sanção, passa por burocracia, passa até por migração monetária, desdolarização, quer dizer, uma saída de capital, uma imposição de um ambiente de maior incerteza. Olhando para essa leitura, essa primeira leitura que você faz, você consegue ter uma noção daquilo que machucaria mais o país, inclusive politicamente? Machucaria é bem interessante. E aí os Estados Unidos querem ditar rumos do Brasil no combate ao PCC e Comando Vermelho, é o que está dizendo a manchete, né? Só para a gente lembrar desse evento aí, que foi uma classificação, né? Olha, Thaís, eu vou fazer uma conexão até entre a primeira parte da entrevista da Carol Rosito, da apresentação, da reportagem dela, com essa questão que você está colocando. Ela fala ali do senador Flávio Bolsonaro pedindo a suspeição do Alexandre de Moraes e antes de outros senadores pedindo a suspeição do Nunes Marques. A conexão que existe é que a gente pode chegar no momento de um grande curto-circuito institucional, porque nós não estamos preparados para aquilo que pode vir, né? Vamos imaginar que daqui a algum tempo, né, os Estados Unidos solte uma lista de pessoas que vão sofrer sanções em função de ligação com essas duas organizações criminosas. E que estejam ali membros do Poder Judiciário, que estejam ali políticos, né, pessoas ou grandes empresários do país. Como é que a gente vai processar isso? Né? Isso vai ser processado, as instituições vão correr para apurar e para responsabilizar, ou elas vão proteger? Eu tenho a sensação que esses assuntos eles estão conectados porque a gente cria um conjunto de possibilidades para as quais claramente as nossas instituições não estão preparadas para operar e nem para processar. Como assim? Instituições de um país que comemorou-se 500 anos não está preparada? Só questionamentos, né? A gente já está vivendo isso com esse conjunto de pedidos de suspeição, né, por causa do envolvimento do Vorcaro com pessoas aí do judiciário
e daqui a pouco não vai ter gente para julgar quem está envolvido, né? A gente Interessante o que ele está dizendo, né? Que não vai ter juiz porque já vão estar enrolados no processo. tem um início de curto-circuito no STF. E do outro lado, se a gente tiver a possibilidade, né, a realização dessas ameaças, né, de ter listas de autoridades e de pessoas, isso aconteceu no México. O governador de um estado mexicano, né, foi acusado claramente pelos Estados Unidos de ter relação com um cartel. E aí, como é que as instituições internas vão processar essas questões? Então, o que eu trago, Thaís, assim, dentro de todo o conjunto de possibilidades, né, de sanções, de situações, é a incapacidade ou a falta de preparo que as nossas instituições têm para aquilo que pode vir. Os ventos que soprarão no Brasil não são de nível 1, não é? Até porque temos aí o fenômeno do El Niño, então a matéria aí fala de que a velocidade e a potência desses ventos que correrão por aqui não são muito favoráveis ao Brasil. O Brasil vai ter que se fortalecer mais para